Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 41. Mar do Norte, Ilha de Kill. A ilha de Kiev era um pequeno território neutro no Mar do Norte, com apenas uma cidade de alguns milhares de habitantes e sem qualquer lealdade a qualquer nação. Tornou-se lentamente um refúgio para todos os tipos de forças ilícitas devido à sua falta de governança. Ladrões corriam soltos. A máfia dominava as ruas. Navios piratas atracavam no porto decadente sem se importar. Tiros de vez em quando ecoavam nos becos. No porto, Darem e Momonga estavam lado a lado fumando. Seus casacos pretos com capuz escondiam suas figuras quase completamente, tornando-os irreconhecíveis. O cais fervilhava de gente. Gritos, trocas e o arrastar de caixotes no chão enchiam o ar. O lugar fedia. Peixes podres, frutas estragadas, temperos vencidos, dejetos humanos e até cadáveres desmembrados flutuavam na praia. O fedor era suficiente para fazer qualquer um acreditar que havia caído no próprio inferno. Está tudo pronto? Darem olhou de soslaio para um navio mercante saindo lentamente do porto, com fumaça saindo de seus lábios enquanto perguntava. Eu não apareci. Nós a entregamos para um grupo mafioso sob nosso controle. Não tem como rastrear até nós. Ela está indo para um lugar novo, recomeçando uma nova vida. Momonga falou baixinho com uma expressão solene. Seu rosto estava calmo, mas seu coração batia forte. Não precisa ficar tão tenso. Darem percebeu seu desconforto e se virou, sorrindo enquanto dava um tapinha em seu ombro. Além dela, ninguém naquele navio saiu vivo. Mesmo que abram uma investigação, não encontrarão nada. Até onde o mundo sabe, aquela pequena florista afundou com o navio oficial. Momonga deu uma longa tragada no cigarro e revirou os olhos. Fácil para você dizer. Mesmo agora suas palmas ainda suavam só de pensar no que Darem tinha feito. Aquilo era um dragão celestial. Um suposto deus com poder e status absolutos. Mas ainda assim, depois de ouvir que a operação havia sido um sucesso, havia uma inegável sensação de satisfação dentro dele. Ele não pôde deixar de se lembrar do sorriso inocente e puro no rosto daquela garotinha quando se despediram. Talvez por um sorriso como aquele, o risco tivesse valido a pena. Darem, você estava certo. Aquele dragão celestial realmente merecia morrer. E o pai dela? O que fazemos com ele? Momonga exalou uma nuvem de fumaça com a voz baixa. Darem parou para pensar. Não vai demorar muito para que alguém seja enviado para investigar a Ilha Batia. Ainda não podemos contar a verdade ao pai dela. Vamos precisar que ele entre na brincadeira que deu um show. As pupilas de Momonga se estreitaram ligeiramente. Uma investigação? Pensei que você tivesse dito que eles não encontrariam nada. Darem zombou. Eles não vão. Ele usou seus poderes de Jiki no Mi para bloquear completamente o sinal de vigilância do Dendenmushi. Mesmo que o governo analisasse as imagens depois, tudo o que veria seria uma perda repentina de sinal. E a partir disso, eles concluiriam que o navio foi destruído em um instante. Isso naturalmente mudaria a investigação para ameaças de alto nível, aquelas com poder aterrorizante. Ele era apenas um mero capitão aos olhos do quartel-general. Ninguém suspeitaria dele. Mas, de qualquer forma, a equipe de investigação precisa pelo menos dar um show. Essa é a única maneira de dar uma explicação adequada ao governo. Momonga de repente entendeu, então franziu a testa. Você acha que o governo vai continuar investigando isso? Darem balançou a cabeça. Nem pensar. Eles não têm paciência para isso. O ponto principal é que este incidente do dragão celestial ainda está em segredo. Além da equipe de investigação e de alguns altos escalões, ninguém mais sabe de nada. E sem que ninguém saiba, não há pressão política real sobre o governo. Desta vez, o incidente envolvendo os dragões celestiais foi completamente diferente do incidente do arquipélago de Sabaldi na linha do tempo original. Naquela época, Luffy, o próprio Chapéu de Palha, deu um soco em um dragão celestial bem na frente do público. Todos na ilha viram. A notícia de que um dragão celestial havia sido atacado se espalhou rapidamente, e o governo mundial foi forçado a responder duramente sob crescente pressão política. Um almirante foi enviado. Kizaru liderou uma cruzada contra os Chapéus de Palha, mas a missão fracassou. No fim, tudo o que conseguiram fazer foi recrutar 500 piratas azarados para salvar a reputação. Mas desta vez as coisas foram diferentes. Ninguém sabia que um dragão celestial havia morrido. As pistas e evidências foram completamente seladas. Essa investigação só terminaria em uma varredura silenciosa para debaixo do tapete. Ouvindo a análise de Darem, Momonga não pôde deixar de suspirar. Sinceramente não sei como sua mente funciona. Você é do Mar do Norte, mas sua percepção das altas patentes é muito aguçada. Mas se a investigação for a fundo o suficiente, Tokikaki e Gion podem começar a juntar as peças. Você não está preocupado que eles escorreguem? Ele se virou para Darem com um leve traço de preocupação na voz. Não importa como você olhe, Tokikaki e Gion ainda eram estranhos para os Mar do Norte Marines. E eles não tiveram exatamente uma boa impressão de Darem desde o começo. Darem riu baixinho. Mesmo que suspeitem de algo, eles não vão falar. Eles não ousariam. Ele olhou para o porto imundo e manchado de fuligem, com uma calma e tranquilidade em seu comportamento, como se aquele fosse o lugar onde ele pertencia. Eles são boas pessoas. Melhores que eu. Melhores que você. Melhores que a maioria neste mundo. Eles são limpos demais, puros demais. Essa é a maior força deles e a maior fraqueza deles. Eu fiz o que eles queriam fazer, mas não tive coragem. Então, é claro, eles ficaram em silêncio. E uma vez que fizeram sua escolha, os olhos do capitão ficaram penetrantes, com um toque de algo mais profundo. Eles já estão a bordo do nosso navio. Momonga sentiu um aperto no peito. Respirou fundo e soltou uma risada amarga. Então você também usou? Você é mesmo um demônio. Darem apenas sorriu, despreocupado. Momonga, você sabe de uma coisa? A vida real, nunca foi sobre o bem contra o mal.
Sempre foi sobre escolher o mal maior ou menor. Este mundo já está de cabeça para baixo. A justiça pura não tem onde sobreviver. A maioria dos fuzileiros navais engole o orgulho e se torna vigilante do governo, ou fica parada, impotente, assistindo aos crimes se desenrolarem, sem poder para detê-los. Mas eu me recuso a ser um cachorro. E me recuso a ser um espectador. Ele se virou com o olhar firme, fixo em seu ajudante, camarada e parceiro de longa data. Seu olhar era desafiador e inabalável. Um dia, tudo isso mudará. Mas até lá, eu tenho que ser o diabo. Ele exalou uma nuvem de fumaça como um dragão subindo, com a voz carregada de significado. Porque já vivemos no inferno há muito tempo. Momonga ficou ali, ouvindo em silêncio, perdido em pensamentos. Então, como se estivesse se livrando do peso das palavras, a expressão de Darren se suavizou novamente. Ele jogou o cigarro fora e se espreguiçou com um bocejo preguiçoso. Vamos voltar. Hora de dar as boas-vindas ao nosso almirante Sengoku, disse ele com um sorriso. Ilha batia. Um enorme navio de guerra, desgastado pela batalha, aproximava-se lentamente do cais. Sua proa tinha o formato de um Buda gigante, e fuzileiros navais com expressões sérias estavam em posição de sentido no convés, claramente forças de elite. Civis e mercadores no porto ficaram paralisados em choque enquanto contemplavam o gigante, seus canhões enormes e aura opressiva irradiando a presença inconfundível da guerra. Instintivamente recuaram e se dispersaram, com os corações pulsando de espanto e medo. Era como uma fortaleza flutuante. Sengoku liderou um grupo de fuzileiros navais para fora do convés. Escondido entre a multidão, um agente mascarado do CP-0 observava silenciosamente. Esta ilha. Sengoku franziu a testa enquanto observava os telhados azuis e as paredes brancas que definiam a arquitetura da ilha batia. Um ajudante se aproximou dele e sussurrou algumas palavras em seu ouvido. Então é assim. Sengoku soltou um suspiro silencioso. Embora estivesse claramente descontente com a forma como o governo municipal da ilha batia operava, ele só conseguia balançar a cabeça impotente. Toque, toque, toque. Nesse momento, o som de passos apressados ecoou do outro lado da rua. Sengoku olhou para cima e um sorriso caloroso rapidamente se espalhou por seu rosto. Gion e Tokikaki estavam se aproximando, liderando mais de 100 fuzileiros navais em formação cerrada. Almirante Sengoku. Os dois pararam na frente dele e fizeram uma saudação elegante. Os espectadores ao redor ficaram boquiabertos, incrédulos. Aquele homem de aparência simples com óculos de aro preto e um estranho chapéu de gaivota. Era na verdade um almirante do quartel-general da Marinha? Uma das principais forças de combate do governo mundial. Ótimo, muito bom. Parece que seu tempo no Mar do Norte ajudou você a crescer. Sengoku estudou os dois, um olhar de aprovação gradualmente se formando em seus olhos. Pela aura que ele sentiu através de seu haki de observação, tanto Gion quanto Tokikaki ficaram significativamente mais fortes desde que deixaram Marineford. Parece que aquele pirralho do Darren realmente se esforçou para treinar você. À menção desse nome, as expressões de Gion e Tokikaki escureceram com visível irritação e frustração. Mas me diga, por que só vocês dois estão aqui? Onde estão Darren e Momonga? Sengoku olhou ao redor enquanto perguntava. Assim que ele terminou de falar, uma voz calma com um toque de riso veio do outro lado da rua. Almirante Sengoku agraciando o Mar do Norte, que honra para nós. Todos se voltaram para a voz. Darren e Momonga, ambos uniformizados, caminhavam rapidamente em direção a eles. Mas no momento em que Darren apareceu, Sengoku sentiu intensamente através de seu haki de observação. O povo da ilha batia olhava para ele com uma mistura de raiva, ressentimento e medo. Era o olhar de quem queria falar, mas não ousava. Isso é. A testa de Sengoku franziu levemente. Capítulo 42. Ilha Batia. Prefeitura, sala de conferências. Todos os outros saíram educadamente, deixando apenas 5 pessoas sentadas. Darren, Momonga, Gion, Sengoku e Borsalino. Esta foi uma reunião interna dos Mar do Norte Marines. Darren acendeu um charuto, lançou um olhar rápido para Borsalino por trás de seus óculos escuros em formato de sapo e então se virou para Sengoku com um sorriso. Então, como foi a operação contra o Birndiwold, almirante Sengoku? Ao ver a expressão frustrada do almirante, Darren não pôde deixar de achar aquilo um pouco engraçado. Com 2 dos 3 almirantes do quartel-general da Marinha ausentes, Zephyr totalmente dedicado ao ensino e Garp recusando promoção, quase todas as tarefas servis e problemáticas recaíram diretamente sobre os ombros de Sengoku, um fardo realmente lamentável de carregar. Sengoku balançou a cabeça. Algo aconteceu no caminho. A missão teve que ser cancelada. Ele tomou um pequeno gole de chá, seu olhar penetrante percorrendo cada rosto na sala. Sua expressão tornou-se solene. A razão pela qual vim aqui desta vez é justamente por isso. Percebendo a seriedade no tom de Sengoku, Gion e os outros sentaram-se eretos com os rostos ficando sérios. Após uma breve pausa, Sengoku falou lentamente. Um dia atrás, algo aconteceu no Mar do Norte que chocou o governo mundial. Pouco tempo depois de deixar a ilha batia para retornar à Terra Santa, Mary Geoise, São Shields, um dragão celestial, foi atacado durante a viagem, e morto no local. Assim que as palavras foram ditas, a expressão de Darren mudou drasticamente, e ele se levantou abruptamente. O quê? Isso é impossível. O rosto de Momonga também mostrou a quantidade perfeita de choque, descrença atordoada. Gion e Tokikaki ficaram tensos. Os olhos deles se voltaram instintivamente para Darren, como se algo tivesse acabado de lhes ocorrer, mas quando viram a expressão de choque em seu rosto, hesitaram, brevemente atordoados. Sengoku, sobrecarregado pelo caos da situação, não percebeu a sutil mudança na expressão deles.
Simplesmente esfregou as têmporas frustrado. Somente Borsalino pareceu perceber alguma coisa, o sorriso no canto dos lábios assumindo um tom mais sábio. O ataque do dragão celestial continua confidencial, continuou Sengoku, mas já recebi ordens do governo para iniciar uma investigação completa. Ele suspirou. Mas até agora, a vigilância Dendemushi no navio oficial não revelou nenhuma pista. O que sabemos é que a força do atacante era assustadora. Os guardas do governo mundial nem tiveram tempo de reagir antes que o navio fosse completamente destruído. Aqui estão as informações. Sengoku entregou um documento para Darem. Darem pegou, leu rapidamente e então murmurou. Destruir um navio do governo em um instante. Mesmo na Grand Line, há apenas alguns que conseguiriam fazer isso. Imagine em um mar pequeno como o Mar do Norte. Ele passou o arquivo para Momonga e os outros. Momonga também leu rapidamente. Mesmo esperando por isso, ainda ficou chocado. As informações obtidas correspondiam exatamente à análise anterior de Darem. A investigação de Sengoku havia chegado às mesmas conclusões. Almirante Sengoku, você já identificou algum suspeito? Darem perguntou seriamente. Já que aconteceu no Mar do Norte, tenho que assumir a responsabilidade. Eu, juntamente com os fuzileiros navais do Mar do Norte, cooperaremos totalmente com a sua investigação. Sengoku ficou claramente satisfeito com sua atitude e assentiu. Entregar o Mar do Norte para você realmente foi a decisão certa. Dito isso, já avaliei todos os indivíduos conhecidos capazes de algo assim, mas até agora nenhuma pista. Vim à Ilha Batia para cavar mais fundo. Afinal, considerando a linha do tempo, Santa Shields partiu daqui para Mary Geoise. Entendo. Darem assentiu lentamente, parecendo pensativo. Você era o responsável por proteger São Shields durante seu tempo na Ilha Batia. Sengoku bateu os dedos levemente na mesa. Antes de Santa Shield Sama zarpar, você notou algo estranho na ilha? Alguém desconhecido? Algo incomum? Depois de falar, Sengoku notou que as expressões de Gion e Tokikaki mudaram sutilmente. Pareciam querer falar, mas se contiveram. Para ser honesto, Almirante Sengoku, Darem falou lentamente, sua expressão repleta de complexidade. Algo aconteceu antes de Santa Shield Sama partir. Ah? Sengoku arqueou uma sobrancelha. O que foi? Gion e Tokikaki se viraram para olhar para Darem, surpresos. O capitão soltou um suspiro. Foi um acontecimento infeliz. Depois de fazer uma pausa para encontrar o tom certo, ele começou a contar a história do pai e da filha vendedores de flores na Ilha Batia. Bang! Um punho enorme desceu com força, e a mesa de conferências em frente a Sengoku se estilhaçou em pedaços. Caramba! Ele se levantou de um salto, com os punhos cerrados com tanta força que tremiam. Não ficou claro quem exatamente ele estava xingando, mas em sua mente passou a imagem de uma garotinha frágil sendo violentamente arrastada para a cabine de um navio, encolhida e tremendo em um canto escuro. Gion e os outros não ousaram falar enquanto observavam a fúria gravada no rosto do almirante Sengoku. Demorou um longo momento até que Sengoku finalmente se forçasse a suprimir a raiva que queimava em seu peito. Esta reunião acabou. Estou cansado. Sua voz estava rouca enquanto ele falava, e sem dizer mais nada, ele se virou e saiu da sala. Gion e os outros correram atrás dele. Apenas Darem e Borsalino permaneceram na sala de conferências, agora silenciosa. Ambos exibiam sorrisos fracos e ambíguos. Faz tempo, contra Almirante Borsalino. Darem de repente quebrou o silêncio com uma risada, tirando um charuto com relevo dourado e jogando-o para Borsalino. Borsalino pegou o bichinho, colocou-o sob o nariz para cheirá-lo e sorriu. Faz anos, mas você não mudou nada, Darem. Continuo vivendo a boa vida. Darem acendeu um charuto e deu de ombros. Ser fuzileiro naval já é difícil o suficiente. Não há motivo para tornar as coisas ainda mais difíceis para você, certo? Borsalino lançou-lhe um olhar longo e deliberado e de repente sorriu. Parece que você está se saindo muito bem aqui no Mar do Norte. Ele fez uma pausa, seu tom carregado de significado. Darem, isso é só o começo, não é? Darem sorriu calmamente. Quem sabe? Não gosto de confusão. Aprendi isso com você, na verdade. Borsalino coçou a cabeça, parecendo um pouco preocupado. Problemas nunca são uma coisa boa. Mas os problemas sempre encontram um caminho até você, respondeu Darem. Contanto que não me envolva. Borsalino espreguiçou-se preguiçosamente, levantou-se e caminhou em direção à porta. Obrigado pelo charuto. Ele acenou casualmente para trás enquanto saía. Mas assim que chegou à soleira, seus passos pararam. Ele se virou com um sorriso fraco. A propósito, tenho a sensação de que a verdade por trás do incidente do dragão celestial não é tão complicada. Ah? Contra Almirante Borsalino, o que você acha? Darem jogou um pouco da cinza do charuto. Os óculos escuros de Borsalino brilhavam com uma luz estranha. Eu diria que provavelmente foi apenas um ataque do Rei dos Mares. Um navio tão grande navegando em mar aberto daquele jeito. Um alvo bem fácil, não acha? Foi só um acidente. Você não concorda, Darem? Silêncio. Silêncio pesado e sufocante. Borsalino olhou fixamente para o capitão sentado ali fumando, como se tentasse ler algo em seu rosto. Mas Darem apenas respondeu friamente. Afiado como sempre contra Almirante Borsalino. Eu também acho. Eles se olharam por alguns instantes. Então ambos riram. Como um par de raposas astutas. Capítulo 43. No dia seguinte, Ilha Batia, sala de reuniões da prefeitura. Após um dia inteiro de coleta de informações e investigação, a reunião final sobre o ataque do dragão celestial começou oficialmente. Todos tomaram seus lugares. A sala estava tão silenciosa que um alfinete poderia cair. O único som vinha de Sengoku folheando os arquivos de inteligência. Ninguém falou. Todos esperaram em silêncio. Depois de alguns minutos, Sengoku fechou o arquivo, olhou para cima e passou a olhar pela sala. Vamos ouvir sua opinião. Ele beliscou a ponta do nariz.
Todos trocaram olhares. No final foi Borsalino quem falou primeiro. Com um sorriso, ele disse: minha posição não mudou. A julgar pelas imagens de vigilância, este incidente provavelmente foi apenas um acidente. As chances de um ataque do Rei do Mar não são altas, mas também não são impossíveis. Sengoku revirou os olhos e nem se deu ao trabalho de responder ao comentário preguiçoso. Em vez disso, voltou-se para o oficial superior dos fuzileiros navais do Mar do Norte. Darren, o que você acha? Darren considerou suas palavras e então falou em tom firme. Almirante Sengoku, concordo com a avaliação do contra-almirante Borsalino. Há um ditado da minha cidade natal. Depois de descartar todo o impossível, o que resta, não importa quão improvável, deve ser a verdade. Na verdade, não há ninguém no Mar do Norte capaz de destruir instantaneamente um navio do governo mundial. Já descartamos todas as outras possibilidades. Então a única conclusão lógica é que este foi de fato um ataque de um rei do mar. Sengoku franziu a testa ligeiramente. Nesse momento, Darren se virou para olhar para Gion e Tokikaki. Talvez os tenentes comandantes Gion e Tokikaki tenham uma visão diferente? Tanto Gion quanto Tokikaki estremeceram com a pergunta repentina. Sob o olhar calmo de Darren, uma sensação de desconforto se instalou. Vocês dois têm outra coisa em mente? Sengoku também se virou para eles. Tokikaki abriu a boca, mas em sua mente viu a imagem do pai da menina de joelhos, soluçando em desespero. Concordo com o capitão Darren, disse Gion de repente com a voz fria. Seus punhos estavam tão cerrados que seus nós dos dedos ficaram pálidos. Tokikaki se virou para ela em choque, pego completamente de surpresa. Sengoku notou a reação estranha entre os dois e ficou brevemente confuso, então suspirou baixinho ao perceber. Ver civis, as pessoas que eles juraram proteger, capturados por um dragão celestial e transformados em escravos, e ainda assim serem incapazes de impedir isso? Para as pessoas que acreditavam na justiça, isso deve ter sido um golpe devastador. Sengoku balançou a cabeça. Então no final, a verdade é realmente o que Borsalino alegou? Esse pensamento persistiu em sua mente enquanto ele se virava para olhar para Borsalino, que parecia completamente distraído. Uma expressão estranha tomou conta do rosto de Sengoku. Havia algo de errado nisso, mas ele não conseguia identificar o que era. Era realmente um rei do mar? Escritório temporário. Então essa é sua conclusão, Sengoku? Um ataque do Rei do Mar? Em frente a Sengoku estava sentado um agente do CP-0, trajando uma túnica de seda branca. Sua voz era fria, e os olhos sem vida por trás da máscara sinistra o encaravam diretamente. Você não está brincando, né? Os superiores não vão aceitar isso. Sob o peso do olhar do CP-0, Sengoku sentiu-se um pouco desconfortável. Ele pigarreou. Sim. Como se estivesse tentando dar peso às suas palavras, ele fez uma pausa e acrescentou. Há um ditado da minha cidade natal. Depois de descartar o impossível, o que resta, não importa quão improvável, deve ser a verdade. CP-0 respondeu friamente. Sengoku, você realmente acha que os chefões vão acreditar nisso? Sengoku ficou em silêncio. O CP-0 parou por um momento e de repente disse. E o pai da menina? Acho que ele deveria ser interrogado. Afinal, ele tinha um motivo. Ao ouvir isso, uma onda de raiva surgiu no peito de Sengoku. Ele cerrou os dentes. Não acredito que haja nada suspeito naquele homem. Ele é apenas um civil. Ele já havia visitado o pai da menina em segredo. Magro de olhos fundos, como um homem que perdeu a alma, apenas uma casca, vagando pela vida. Exatamente como ficaria um homem que perdeu sua amada filha. O que havia para suspeitar? Quanto ao motivo, claro que ele tinha uma. São Shields arrastou a garota à força. Se não fosse um dragão celestial, protegido por todos os lados, o homem não teria hesitado em despedaçá-lo na primeira oportunidade. Mas o CP-0 permaneceu impassível, respondendo friamente. Este caso envolve os nobres mundiais. Nenhuma cautela é demais. Sengoku, não se esqueça, esta é uma ordem direta do governo. Como almirante da marinha, espera-se que você a cumpra, sem questionar. Estou cumprindo as ordens do governo. Sengoku o interrompeu bruscamente. Ele apoiou as duas mãos na mesa e se levantou lentamente. Inclinando-se para frente, ele irradiava uma pressão avassaladora enquanto encarava o agente do CP-0. Sua voz era rouca e forte. Pela sua lógica, todos na ilha Batia tinham um motivo. E agora? Vamos prender a ilha inteira e torturar todos para obter respostas. Se necessário, disse CP-0 categoricamente. Sengoku olhou para ele, e de repente soltou uma risada amarga quase ridícula. Desculpe, não posso fazer isso. O ataque ao Rei do Mar. Essa é a conclusão a que cheguei da investigação. Quanto ao homem que perdeu a filha, ele é apenas um pai desolado e em luto. Nada mais. Reporte aos 5 anciãos. CP-0 olhou para Sengoku, que permaneceu firme e inabalável, então ficou em silêncio por alguns segundos. Entendido. Terra Santa Mary Geoise. Sede do governo mundial, pequena vila em estilo ocidental. Vapor subia do chá verde fervente. Os 5 anciões, a autoridade máxima do governo mundial, permaneciam de pé ou sentados com expressões sombrias. O ar estava carregado de tensão. Honrados anciãos, este é o relatório de Sengoku. A voz rouca do CP-0 veio através do Dendenmushi militar. Recebemos. Fiquem de prontidão, disseram os 5 anciões loiros, sem expressão. Sim, meu senhor. A linha caiu. Que absurdos, zombou Topman Varkuri de repente. Na verdade, não é totalmente impossível, comentou o ancião loiro do nada. Estou ciente disso, disse Topman Varkuri balançando a cabeça. Mas a família Shields não aceita essa explicação. Diante disso, os outros anciãos ficaram em silêncio. Eles representavam os interesses dos dragões celestiais, mas na verdade, a morte de um nobre inútil e glutão não os preocupava. O que os preocupava era acalmar a fúria das famílias poderosas na Terra Santa. São Shields pode ter sido inútil, mas sua família exerceu considerável influência em Mary Geoise. Descobrir a verdade em essência era apenas uma maneira de apaziguá-los.
Talvez precisemos ampliar o escopo da investigação. No momento em que Topman Varkuri disse isso, todos os outros franziram a testa. Um brilho frio cintilou em seus olhos envelhecidos. Na minha vida vi inúmeras guerras. E cheguei a uma conclusão. Não existem acidentes neste mundo. Os outros 4 anciões levantaram as sobrancelhas. O que você está insinuando? Topman Varkuri soltou uma risada fria. A conclusão de Sengoku é absurda sim. Mas ele disse uma coisa que soou verdadeira. Depois de descartar o impossível, o que resta, não importa quão improvável, deve ser a verdade. Descartamos piratas. Descartamos civis. Isso nos deixa com apenas uma possibilidade. Os outros congelaram. Você não quer dizer. É isso mesmo. Eu suspeito, embora, claro, seja apenas uma possibilidade. Topman Varkuri estreitou os olhos. O responsável poderia ter sido. Ele pronunciou lentamente uma palavra que fez o resto dos 5 anciãos se mexerem levemente em seus assentos. Os fuzileiros navais? Capítulo 44. Os fuzileiros navais? Assim que Topman Varkuri terminou de falar, os 5 anciões restantes congelaram por um momento. Então, um após o outro, viraram-se para ele com expressões de descrença, confusas, céticas, até mesmo atordoadas. O que exatamente você está insinuando? Isso é impossível. Estamos falando dos dragões celestiais, os nobres do mundo. Eles não conseguiam acreditar que os fuzileiros navais ousariam fazer qualquer movimento contra um dragão celestial. Não porque lhes faltasse poder, mas porque não ousariam. Como maior braço de execução do governo mundial, os fuzileiros navais eram totalmente dependentes do financiamento do governo. Embora os fuzileiros navais tenham mantido desde o início uma estrutura de comando relativamente independente, o governo mundial ainda detinha considerável autoridade sobre eles. Além das restrições políticas e da doutrina da supremacia do dragão celestial, o controle absoluto sobre o financiamento militar foi suficiente para manter os fuzileiros navais sob controle. Se havia alguém neste mundo com menor probabilidade de atacar os dragões celestiais, eram os fuzileiros navais. Tem certeza de que sua suspeita é fundamentada? Se isso for verdade, mudará a natureza de tudo. Esta é uma questão extremamente delicada. O ancião careca, que havia permanecido em silêncio enquanto polia sua longa espada, de repente falou com uma voz rouca. Vestido com trajes de samurai e sentado de pernas cruzadas, ele segurava uma lâmina embainhada sobre o colo. A katana cintilava sob a luz da lâmpada, seus padrões de chamas roxo-escuras brilhando com um fio sinistro e arrepiante. Uma espada amaldiçoada incomparável. Enquanto falava, ele levantou a cabeça. Seus braços murchos e cheios de veias continuaram a limpar a espada enquanto seus olhos turvos, escondidos sob óculos sem aro, e fixavam-se diretamente em Topman Varkuri, seu velho amigo de infância e também recebedor de educação de elite. Meus companheiros anciãos, entendo suas preocupações, disse Topman Varkuri calmamente. Apesar de sua baixa estatura, ele irradiava um poder que parecia uma montanha surgindo do nada. À primeira vista, parece impossível que os fuzileiros navais tenham feito isso. Mas não é uma certeza absoluta. Ele deu um sorriso frio. Afinal, há muitos tolos nos fuzileiros navais ainda presos ao seu ridículo senso de justiça. E o mais importante, nossa própria espécie às vezes fez coisas tão desprezíveis que desafiam a razão. Essa é a base da minha suspeita. Com essas palavras, os outros se viraram para ele novamente com expressões mudando. Topman Varkuri, o que você está dizendo? Não se esqueça, seu poder e posição atuais foram concedidos a você pelas mesmas linhagens que você está criticando. Cuidado com o tom de voz. Topman Varkuri reagiu à raiva deles com compostura. Não estou insultando ninguém. Estou apenas constatando fatos. Eu venho do mais fraco e pobre dos 19 clãs de dragões celestiais. Cheguei onde estou hoje e entendo nossa espécie melhor do que ninguém. Diga-me, estou errado? O silêncio tomou conta da sala. Eles sabiam muito bem da corrupção no coração dos dragões celestiais. Nascidos em meio a riquezas ilimitadas, poder absoluto e o mais alto status, essas pessoas chegaram ao topo sem levantar um dedo. Palavras como esforço, moralidade ou luta nunca fizeram parte de suas vidas. Seu único objetivo era buscar prazer. Cada limite ultrapassado, cada indulgência levada adiante, até que se tornou doentia, distorcida e grotesca. Até os próprios 5 anciões frequentemente achavam o comportamento dos dragões celestiais repugnante. Mas, ligados por laços de sangue e pelo peso político da Terra Santa, eles só podiam desviar o olhar e ficar em silêncio. Topman, investigar os fuzileiros navais não está fora de questão. Mas isso deve ser feito com cuidado. Etambaron, o membro dos 5 anciões vestido com vestes de samurai, lentamente colocou a mão no punho de sua espada amaldiçoada e falou com voz rouca. E deve ter limites. Ao ver seu velho amigo falar primeiro, Topman Varkuri sorriu. Ele entendeu perfeitamente o significado por trás das palavras de Etambaron. 2 coisas. Primeiro, a investigação pode prosseguir, mas discretamente e em segredo. Segundo, não exagere. Se forçar demais, haverá consequências. Ele falou devagar. Isso é natural. A retirada de Sengoku já deixou Kong bastante descontente. Se os fuzileiros navais descobrissem que estamos investigando-os agora, isso certamente provocaria uma reação séria. É claro que a investigação pode não dar em nada. Estamos apenas considerando uma possibilidade potencial. Não vou insistir em investigá-la se não levar a lugar nenhum. Os outros 5 anciões trocaram olhares. Então, quem devemos escolher? Não podemos usar o departamento de CP. É muito chamativo. Quando a Ciferpol se envolver, os fuzileiros navais ficarão cautelosos.
É melhor encontrar alguém dentro dos fuzileiros navais. Mas quem seria adequado? Enquanto conversavam, seus olhos finalmente pousaram em Saint Topman Varkuri. Entre as fileiras de elite dos dragões celestiais na Terra Santa, o nome Topman Varkuri era sinônimo de brilho estratégico. Foi justamente por essa reputação que eles aceitaram sua proposta de investigar os fuzileiros navais. Sentindo que o foco da sala estava se voltando para ele, a recém-nomeada autoridade suprema do governo mundial, Santo Topman Varkuri, levantou a cabeça orgulhosamente, com um sorriso confiante nos cantos de sua boca. Quanto ao candidato, há várias condições que devem ser cumpridas. Ele começou a analisar de forma clara e metódica. Primeiro, a pessoa deve ser inteligente, cautelosa e capaz. Só alguém assim pode conduzir uma investigação secreta com perfeição. Os outros concordaram com a cabeça. Segundo, eles devem possuir um forte desejo de poder. Idealmente alguém de origem inferior. Esse tipo de pessoa é mais fácil de controlar. Os 5 anciãos assentiram pensativamente, alguns até rindo em sinal de aprovação. Terceiro, eles não devem exalar aquele nauseante senso de justiça. Santo Topman Varkuri falou com facilidade, seus olhos envelhecidos brilhando com astúcia. E o mais importante, o cenário ideal, é que essa pessoa tenha uma péssima reputação pública, um nome sujo e se humilhe perante os nobres mundiais. Isso a eliminaria imediatamente como suspeita. Resumindo, com confiança irradiando de sua expressão, ele rapidamente pegou um arquivo pessoal de um oficial da Marinha e o folheou. Então, ele bateu a mão numa página. Ele é o melhor candidato. Os outros 5 anciões se inclinaram. A princípio, eles pareceram surpresos, mas sorrisos de satisfação logo apareceram em seus rostos. Como esperado de Topman Varkuri. Eu aprovo. Apoiado. Acordado. Naquela página, um impressionante oficial da Marinha com cabelo preto curto e uma expressão arrogante. Nome, Rogers Darren. Cargo, Almirante do Mar do Norte, Capitão do Quartel-General da Marinha. Avaliação, extremamente ávido por poder, ganancioso, lascivo, explora civis, reputação infame. Apelido, a escória dos fuzileiros navais. Enquanto ouvia a aprovação unânime de seus pares, Santo Topman Varkuri sorriu com orgulho. Ele olhou fixamente para a foto do fuzileiro naval de cabelos negros. Por algum motivo, sentiu uma estranha sensação de familiaridade, como se o destino os tivesse unido de alguma forma. Como ele disse uma vez, sua própria família era a mais fraca das 19 linhagens de dragões celestiais. Mesmo quando criança, ele jurou ser diferente. Então ele suportou a melhor educação, sobreviveu às provações mais duras e até lutou em guerras brutais e implacáveis sob nomes falsos, com seu corpo apresentando mais de 100 ferimentos grandes e pequenos. Ele devorou textos de estratégia, aguçou seu intelecto e usou sua astúcia e força inigualáveis para abrir caminho em meio a uma disputa de poder implacável após a outra. E agora ele havia alcançado o posto de um dos 5 anciões. Ele tinha que provar seu valor. Prove que ele era mais sábio, mais forte, mais capaz e mais comandante que os outros. Somente então, sem o apoio do Conselho de Anciãos, ele conseguiu garantir seu lugar entre os 5 anciãos e, eventualmente, se tornar aquele que está acima de todos eles. Para a maioria, o incidente do dragão celestial foi um desastre. Para ele, era uma oportunidade. Olhando para a foto sorridente do fuzileiro naval de cabelos pretos, o Santo Topman Varkuri sentiu como se o próprio destino estivesse sorrindo para ele. Capítulo 45. Mar do Norte, Ilha Batia. Uma propriedade privada. Por aqui, por favor. O Capitão Darren está esperando por você na sala. Momonga olhou para o agente do CP-0 que havia chegado à porta e gesticulou educadamente. A propriedade era enorme, abrangendo mais de 2.000 metros quadrados, com jardins de pedras, pátios paisagísticos, fontes e até mesmo um campo de treinamento, totalmente equipado com todos os tipos de instalações. Enquanto ele guiava o agente do CP-0 pelo jardim exuberante, suor frio começou a escorrer pelas palmas das mãos sob suas luvas de couro. O CP-0 veio pessoalmente, pedindo para conhecer Darren pelo nome. O governo teria percebido alguma coisa? Momonga se forçou a manter a calma, instintivamente acelerando o passo até chegarem às portas da sala de estar. Capitão Darren. Ele levantou a mão em saudação. Lá dentro, Darren estava sentado de pernas cruzadas, fumando um charuto sem pressa. Sorrindo, levantou-se e caminhou calorosamente até lá. Um convidado da sua estatura. Peço desculpas por não recebê-lo na porta. A máscara assustadora escondia a expressão do agente do CP-0, mas uma voz fria e sem emoção saía debaixo dela. Capitão Darren, venho em nome de uma das mais altas autoridades do governo mundial, Lord Topman Varkuri. Ah? Darren ergueu uma sobrancelha, fez um gesto para o agente se sentar, depois foi até o bar e serviu 2 copos de uísque, colocando alguns cubos de gelo em cada um. Ele tinha ouvido falar do homem, um membro recém-nomeado dos 5 anciões, de uma família menor de dragões celestiais, que conseguirá com pura força e astúcia, garantir a maioria dos votos no Conselho da Terra Santa. De uma só vez, ele ascendeu aos mais altos escalões do governo mundial. Era, sem dúvida, uma história que valia a pena ser contada. Ainda assim, esse nome carregava um certo desconforto. Dizia-se que simbolizava um poder imenso, mas era instável e facilmente tomado por outros. Em outras palavras, um medo persistente de catástrofe. Gostaria de saber que ordens Lord Topman Varkuri tem para mim? Darren entregou um copo de uísque ao CP-0, sentou-se e tomou um gole casualmente. CP-0 não tocou na bebida. Simplesmente pousou o copo e lançou um olhar inexpressivo para Momonga. Momonga fez outra saudação, virou-se e saiu da sala, fechando a porta silenciosamente atrás de si. Só então o CP-0 recuperou um Dendemushi militar ultra-secreto de seu casaco e o colocou sobre a mesa polida, discando um sinal. Bru-bru. O Dendemushi emitiu um som constante. Darren estreitou os olhos ao ver aquilo. Exigir uma ligação direta com os 5 anciãos. Quão confidencial isso era?
Se ele não tivesse certeza absoluta de que não havia deixado nenhuma evidência ou vestígio, ele pensaria que o governo estava se preparando para eliminá-lo. A chamada foi conectada. Uma projeção foi transmitida do Dendemushi. Dentro de uma sala refinada, porém imponente em estilo ocidental, 5 figuras idosas estavam de pé ou sentadas, com os olhos cheios de um brilho estranho enquanto estudavam o capitão da marinha. Ao ver isso, Darren imediatamente pousou o copo com cautela respeitosa, levantou-se e fez uma leve reverência. Rogers Darren, capitão do quartel-general da marinha e almirante do Mar do Norte, cumprimenta os 5 anciões. Os 5 anciões zombaram em uníssono de sua demonstração. Chega de teatralidade. Todos nós sabemos exatamente que tipo de homem você é. A infame escória dos fuzileiros navais. Darren sorriu fracamente. Vocês me lisonjeiam, meus senhores. Os 5 anciãos. Darren riu baixinho. Então, posso perguntar que negócio exige que os 5 anciãos entrem em contato diretamente com o subordinado? O almirante da frota Sengoku também está na Ilha Batia. Você poderia ter entrado em contato com ele a qualquer momento. Não precisa, interrompeu Topman Valkyrie com um aceno de mão. Este assunto não é do conhecimento de Sengoku. Seu olhar se aguçou quando ele olhou diretamente para Darren. Em relação ao recente ataque aos dragões celestiais no Mar do Norte, temos uma visão diferente. Darren franziu a testa, investigando com cautela. O que exatamente você quer dizer, meu senhor? Topman Valkyrie soltou um bufo frio. Estamos ordenando que você inicie uma investigação secreta para investigar a movimentação dos navios de guerra da Marinha no momento do incidente e todo o pessoal com habilidades de voo ou similares. Você é o oficial de mais alta patente do Mar do Norte. Isso não deve ser difícil para você. Os olhos de Darren se arregalaram em choque. Você suspeita do que exatamente? Topman Valkyrie respondeu com indiferença. Você sabe muito bem o que suspeitamos. Se quiser continuar como almirante do Mar do Norte, siga as ordens. O rosto de Darren escureceu. Você quer que eu investigue meus colegas policiais? Sou fuzileiro naval. Você está me pedindo para investigar meus próprios camaradas. Você quer que eu traia a confiança daqueles que servem ao meu lado. Os 5 anciões franziram as sobrancelhas. Então, você está dizendo que pretende desafiar as ordens do governo? Darren respirou fundo e respondeu em voz baixa e firme. Não. O que estou dizendo é... Ele cerrou os punhos e falou com força. A patente de capitão é muito baixa. Os 5 anciões olharam fixamente, atônitos e incrédulos, como se tivessem acabado de ouvir algo completamente absurdo. Esse pirralho, ele estava mesmo pedindo uma promoção? Na frente deles? Um mero capitão da marinha, exigindo a autoridade dos 5 anciões. O mais alto escalão do governo mundial? Ha 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 ha. Topman Valkyrie de repente começou a rir, seus olhos brilhando de aprovação enquanto olhava para Darren. Muito bem. Eu sabia que não estava errado sobre você. Para o governo mundial, os fuzileiros navais são sua cara, os cães dos dragões celestiais. E quanto mais ambicioso e ganancioso for o cão, mais fácil será controlá-lo. O que realmente incomodava os 5 anciões eram os teimosos, leais aos seus próprios ideais, imunes à pressão e ao suborno. Faça bem o seu trabalho, Darren. Com seu talento, continuar sendo um mero capitão seria realmente um desperdício. Topman Valkyrie lançou um olhar significativo para Darren antes de desligar a ligação para Dendemushi. A imagem desapareceu. O agente CP-0 guardou silenciosamente o Dendemushi e se levantou. Não vai ficar para tomar uma bebida? Darren sorriu. Afinal, de agora em diante trabalharemos juntos sob os mesmos senhores. O CP-0 hesitou, tomou um gole do copo e então desapareceu no mesmo instante, sua figura sumindo como um fantasma. Depois que o CP-0 foi embora, o sorriso de Darren desapareceu lentamente. Um tênue arco elétrico azul arroxeado faiscou entre seus dedos. Um pulso magnético invisível ondulou para fora. Nenhum sinal da assinatura vital do CP-0. Satisfeito, ele bateu levemente na mesa. Momonga entrou rapidamente do lado de fora. O que aconteceu? Acendendo um charuto, Darren falou calmamente. O governo mundial está começando a suspeitar que os fuzileiros navais podem estar envolvidos no incidente do dragão celestial. Um dos 5 anciões entrou em contato comigo diretamente. É aquele novato, Topman Valkyrie. As pupilas de Momonga diminuíram. Topman Valkyrie, o mais novo dos 5 anciões conhecido por seu intelecto. Em sua recente posse, o mestre de cerimônias leu o significado do nome que seu pai lhe deu. Um símbolo da lâmina suprema do julgamento, suspensa acima do mundo, ordenando que todos se submetam, representando a autoridade divina suprema sobre o poder e o privilégio. Será que eles realmente descobriram alguma coisa? Darren o interrompeu com um sorriso e um aceno de cabeça. Não precisa entrar em pânico. Eles só estão desconfiados por enquanto. Eles me ordenaram que iniciasse uma investigação secreta visando todos os fuzileiros navais. Isso é ruim, droga. Momonga xingou instintivamente, depois fez uma pausa, percebendo que algo estava errado. Espere. Ele olhou para o sorridente Darren, incrédulo. Você quer dizer que eles mandaram você investigar? Darren exalou uma nuvem de fumaça como um dragão e sorriu largamente. É isso mesmo. Eles me pediram para investigar. Ele enfatizou bastante uma decisão realmente sábia. Darren pescou. Afinal, um lixo da marinha notório, desavergonhado, bajulador e adorador de poder como eu jamais ousaria atacar os dragões celestiais, certo? O rosto de Momonga ficou vermelho, sua expressão se transformou em algo difícil de descrever. O que era para ser isso? Ele simplesmente eliminou o verdadeiro culpado por omissão? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 46. Então, o que você planeja fazer? Você vai mesmo investigar os fuzileiros navais? Momonga franziu as sobrancelhas, acendendo um charuto sem pensar, a preocupação transparecia em seus olhos enquanto olhava para o capitão da marinha à sua frente.
Embora fosse uma ordem direta da mais alta autoridade do governo mundial, os alvos da investigação eram seus companheiros fuzileiros navais, seu próprio povo. De qualquer forma, Momonga não conseguia deixar de se sentir desconfortável com a suposta missão. Investigar? Por que não? Darren levantou o copo casualmente, tomou um gole e deu um sorriso zombeteiro. Esta é uma ordem vinda diretamente dos grandes e nobres 5 anciões. É claro que temos que lidar com isso com maestria. Mas agora que o incidente do ataque do dragão celestial está sob minha jurisdição, nós temos a iniciativa. Momonga olhou para ele, incapaz de reprimir uma leve risada. Era preciso admitir que Topman Varkuri, aclamado como a mente mais brilhante em 100 anos, realmente possuía uma percepção extraordinária para perceber as irregularidades neste caso. Mas ainda, não o suficiente. Deixando o culpado perseguir o culpado. Os lábios de Momonga se contraíram. Mas isso não pode se arrastar por mais tempo. Precisamos encerrar esse caso rapidamente. Darren deu uma longa tragada no charuto, seus olhos fundos brilhando. Enquanto isso não for resolvido, o CP-0 e a equipe de investigação não sairão do Mar do Norte. E eu não gosto de ser vigiado. Momonga concordou com a cabeça. Desde a chegada da equipe de investigação, muitas de suas operações foram suspensas. Com Sengoku, o próprio almirante da frota, presente, era difícil levar qualquer coisa longe demais. No dia seguinte, Prefeitura da Ilha Batia. Sala de conferências. O quê? A investigação do ataque do dragão celestial está sendo entregue inteiramente a Darren. Sengoku olhou fixamente para a ordem governamental que o CP-0 tinha acabado de apresentar, seu rosto cheio de descrença enquanto ele deixava escapar em choque. Gion e Tokikaki viraram a cabeça em sincronia, olhando para Darren como se tivessem acabado de ouvir algo absurdo. Usando uma máscara e envolto em um longo robe de seda branca, o agente do CP-0 leu o decreto do governo em um tom neutro e indiferente. Em vista das funções urgentes do almirante Sengoku no quartel-general da Marinha e da urgência em perseguir o pirata Bindiwold, a investigação sobre o incidente de ataque do dragão celestial é transferida integralmente para o comandante supremo do Mar do Norte, Capitão Rogers Darren, com efeito imediato. Após terminar, CP-0 lançou um olhar frio para Darren. O assunto é urgente. Capitão Darren, comece a investigação imediatamente. Darren assentiu cortesmente e sorriu. Tenha certeza. CP-0 deu um breve aceno e se virou para sair, mas Sengoku não conseguiu se conter. Eu já não havia enviado minhas descobertas? Isso foi claramente um acidente. Quem atacou Santa Shields era um rei do mar. Sua voz sumiu vacilante. Porque o CP-0 agora estava olhando para ele com um olhar frio e desdenhoso, como se estivessem observando um idiota. Vendo Sengoku afundar desajeitadamente em seu assento, o membro do CP-0 permaneceu em silêncio e lentamente desapareceu no nada, desaparecendo da sala. Agora, apenas os fuzileiros navais permaneciam sentados em silêncio. A sala estava completamente silenciosa. Gion e Tokikaki trocaram um olhar sutil. Por que a investigação foi entregue a Darren? Os olhos de Tokikaki estavam arregalados. Como eu poderia saber? Veio direto de cima. As sobrancelhas de Gion franziram-se profundamente. Tokikaki arqueou uma sobrancelha. Será que a morte de São Shields realmente não foi obra dele? Eu simplesmente não acho que seja tão simples assim. Gion estreitou os olhos. Tokikaki. Ei. O que são essas caras estranhas e esses sussurros aí? Sengoku disparou visivelmente irritado. Gion e Tokikaki imediatamente se sentaram eretos. Talvez os tenentes comandantes Gion e Tokikaki tenham novas ideias sobre a investigação? Ao ouvir essas palavras, ambos os oficiais estremeceram. Olhando para cima, viram o almirante Mar do Norte fumando calmamente um charuto, fitando-os com um meio sorriso de escárnio. Uma inexplicável sensação de inquietação tomou conta deles. Não, nada mesmo. Tokikaki disse com um sorriso tímido. Depois de dar um leve aviso aos dois encrenqueiros, Darren sorriu e desviou o olhar. Darren, o que você acha disso tudo? Por que o governo entregaria a investigação a você? Sengoku agora fixou um olhar sério nele, seu tom baixo e pesado. Darren parou por um momento e então disse lentamente. Almirante Sengoku, acho que a decisão do governo faz todo sentido. Tá? Sengoku franziu a testa levemente. Darren continuou. Esta investigação sobre o incidente do dragão celestial já se arrastou por muito tempo. Você é o almirante da frota. Suas responsabilidades já são esmagadoras. Não seria eficiente continuar liderando a investigação e perdendo tempo com isso. Sengoku esfregou as têmporas e soltou um suspiro. Nesse caso, eles deveriam ter aceitado minhas descobertas e encerrado o assunto logo. De repente, ele lançou um olhar desconfiado para Darren. Ou não me diga, você descobriu novas informações ou pistas? Darren levantou ambas as mãos em sinal de rendição simulada. Claro que não. Pessoalmente, concordo com a opinião do contra-almirante Borsalino sobre o assunto. Ele cumprimentou Borsalino amigavelmente e sorriu. O incidente do dragão celestial foi, no fundo, apenas um acidente. Sengoku estreitou os olhos, um lampejo de dúvida passou por eles enquanto ele murmurava. Se não há novas evidências, então o governo não tem motivo para me tirar da investigação. Isso é ótimo. Nos poupa muito trabalho. Borsalino de repente entrou na conversa, aparando as unhas preguiçosamente com um cortador, com um sorriso no rosto. Ele falou como se não fosse nada, mas Sengoku claramente entendeu o subtexto. Seus olhos brilharam. Isso mesmo. Na verdade, isso foi uma bênção disfarçada. De qualquer forma, ele não queria se envolver nessa confusão, um trabalho ingrato, do começo ao fim. Agora que Darren estava assumindo total responsabilidade pelo caso, Sengoku podia se concentrar em suas verdadeiras prioridades. Seja retornando ao quartel-general da Marinha em Marineford ou continuando a caçada pelo Bindiwold.
Qualquer opção era melhor do que ficar por aqui perseguindo fantasmas por causa de um dragão celestial morto. Com esse pensamento, Sengoku sorriu satisfeito. Ele olhou para cima, pigarreou e falou em tom sério. Bem, já que o governo depositou tanta confiança em você, Darem, é melhor você fazer o seu melhor. Não os decepcione. Darem sorriu humildemente. Continuarei contando com sua orientação, Almirante Sengoku. O sorriso de Sengoku se alargou quando ele se levantou e deu um tapinha caloroso no ombro de Darem. Então vou deixar isso com você. Naquela noite, depois de terminar seu treinamento diário no local, Darem voltou para sua residência particular na Ilha Batia, encharcado de suor. O sol estava se pondo. Seu uniforme estava rasgado em pedaços, pendurado em seu corpo como trapos. Seus músculos bem definidos brilhavam de suor, e sua pele estava marcada com crateras fracas e sujeira queimada, evidência de ter levado tiros e artilharia de frente. Você realmente não mudou nada. Uma voz preguiçosa veio de trás. Darem parou, o canto da boca se levantando levemente enquanto ele se virava. Uma figura alta estava parada no crepúsculo, de braços cruzados, encostada na parede. Seu manto largo estava iluminado de vermelho pelo sol poente. Ele olhou fixamente para o corpo ensanguentado e marcado de Darem, com um sorriso malicioso brilhando por trás dos óculos escuros. Continua vivendo como um animal todos os dias. Isso não te esgota? Darem jogou um charuto para ele e acendeu um para si mesmo rindo. Nem todos nós nascemos monstros como você, contra Almirante Borsalino. Capítulo 47. Borsalino levantou as mãos num gesto simulado de rendição. Como pode ser isso? Você é um homem aprovado por Sakazuki. Por que isso parece tão errado? Darem limpou a poeira das mãos. Borsalino lançou-lhe um olhar longo e firme, e de repente abriu um sorriso largo. Então o governo está começando a ficar desconfiado? Como esperado de um cara tão esperto quanto Kizaru, ele percebeu isso rápido. Esse pensamento passou pela mente de Darem em um instante. Como um transmigrador, Darem tinha uma certa compreensão do enredo original. Mas Borsalino ainda era alguém que ele não conseguia ler. Mesmo quando eles trabalharam juntos durante o tempo em que Borsalino estava no Mar do Norte, quando Darem era seu subordinado, ele nunca conseguia entender a posição do homem. Justiça incerta em... Isso poderia realmente ser chamado de justiça? O que ele podia dizer com certeza, porém, era que esse cara escondia as coisas bem fundo, e nunca se metia em encrenca. Uma dúzia de pensamentos passaram pela mente de Darem, mas por fora ele manteve seu sorriso de sempre. Estou apenas seguindo ordens. Borsalino exagerou e abriu um pouco a boca e coçou a cabeça. Isso é realmente estranho. Ele lançou um olhar significativo para Darem. Mas acho que faz sentido. Afinal, você é o menos desconfiado. Esse desgraçado, sempre assistindo de lado, curtindo o show, não importa o quão grande ele fique. A boca de Darem se contraiu levemente. Ele tinha certeza de que Borsalino provavelmente havia adivinhado alguma coisa. Esta era mais uma tentativa de sondá-lo. E sim, aquele sorriso dele realmente dava vontade de dar um soco. Isso é certo. Darem respondeu com um sorriso calmo. Se você vai me testar, eu também não vou facilitar para você. É que, depois de pensar um pouco mais sobre o ataque do dragão celestial, acho que me lembrei de outra coisa. Có? Borsalino perguntou, fingindo surpresa. O que seria isso? Ele olhou para Darem com um sorriso zombeteiro. Achei que você estava comigo nessa, que o dragão celestial foi atacado por um rei do mar? Quem sabe? As pessoas mudam de ideia. Darem deu de ombros. Borsalino inclinou a cabeça. Então, qual é a sua opinião atual sobre isso? Darem sorriu e levantou um dedo. Primeiro, quem atacou o dragão celestial tinha um poder de fogo avassalador. Eles destruíram o navio do governo num piscar de olhos. Borsalino assentiu com um sorriso enquanto o observava. Sim. Darem ignorou o olhar tenso em seus olhos e levantou um segundo dedo. Segundo, com base na cronologia, o agressor deveria estar no Mar do Norte no momento do incidente. Borsalino permaneceu em silêncio, ainda com aquele sorriso maldito, e apenas o encarou. Darem levantou um terceiro dedo. Terceiro, já mandei nosso pessoal verificar os navios de guerra e embarcações registrados no Mar do Norte. Nada se destacou. Então, o atacante provavelmente tem capacidade de voo em alta velocidade. Em resumo, contra Almirante Borsalino só me vem à mente uma pessoa que se encaixe em todas as três condições. Ah? E quem será? Borsalino perguntou com um sorriso casual, até perceber que Darem estava olhando diretamente para ele. Seu sorriso congelou. Ha 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 ha. Estou brincando. Darem de repente caiu na gargalhada. Por alguma razão, ver o presunçoso Kizaru recuar lhe deu uma estranha e profundamente satisfatória sensação de alívio. É claro que estou do seu lado contra Almirante Borsalino. Com isso, Darem se virou e entrou em sua residência particular, acenando casualmente para trás. Descanse um pouco contra Almirante Borsalino. Amanhã, você e o Almirante Sengoku zarparão novamente. Com certeza me despedirei de vocês. Ao pôr do sol, Borsalino permaneceu em silêncio. A superfície espelhada de seus óculos de sol enormes refletia claramente a figura de Darem se afastando. A brisa fresca levantou as dobras da grande capa atrás dele. Está ficando cada vez mais interessante, Darem. Ele murmurou para si mesmo. Os cantos de sua boca se curvaram novamente em um sorriso divertido e intrigado. No dia seguinte, Ilha Batia, o porto. A Marinha Mar do Norte, liderada por Darem, já havia isolado o porto, organizando uma grande e festiva despedida para o almirante do quartel-general da Marinha que estava partindo. Flores enfeitavam ambos os lados das ruas. Fuzileiros navais estavam em formação. Canhões de salva foram disparados.
Enquanto os fogos de artifício explodiam no céu em cores vibrantes, os fuzileiros navais a bordo do navio almirante de Sengoku assistiam com alegria e orgulho em seus rostos. Seu pirralho, sempre fazendo essas coisas sem sentido. Sengoku repreendeu Darren com irritação fingida, embora seu rosto já estivesse iluminado como um crisântemo em flor. Darren curvou-se levemente com graciosa compostura. Isso não tem nada a ver conosco, subordinados. Os fuzileiros navais do Mar do Norte organizaram tudo isso por conta própria para demonstrar sua admiração pelo almirante Sengoku. Seu pirralho. Sengoku riu baixinho, acenando com a mão, sentindo-se cada vez mais afeiçoado a Darren quanto mais o olhava. Capaz, diligente, respeitoso, perspicaz, atencioso, e o melhor de tudo, bonito e agradável de se ter por perto. Agora, compare isso com seu próprio ajudante? Ele nem tinha embarcado no navio ainda, e o cara já estava esparramado em uma espreguiçadeira no convés, tomando sol e tomando suco de melancia. Quem exatamente era o almirante aqui? Só de pensar em passar todos os dias no mar, olhando para a cara presunçosa de Borsalino, Sengoku ficava de mau humor. Com um suspiro longo e melancólico ele se afundou um pouco. Sempre por aí fazendo comentários estranhos, dizendo isso é assustador em toda oportunidade. Só de pensar já era irritante. Ele devia ser cego para escolher aquele cara como seu segundo em comando. Blub, 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 blub. De repente, o Dendemushi no casaco de Sengoku começou a tocar. Ele fez uma pausa, pegou o aparelho e conectou a chamada. Sengoku. Uma voz rouca surgiu. Ao ouvir isso, o coração de Sengoku afundou instantaneamente. Ele endireitou a postura e respondeu respeitosamente. Topman Valkyrie-sama sobre o incidente do dragão celestial. Ele automaticamente presumiu que os 5 anciões estavam ligando para pressionar pelo progresso e começou a defender o atraso. Não, esse assunto já foi resolvido. A voz de Topman Valkyrie soou surpreendentemente alegre acima do Dendemushi, até mesmo trazendo um raro indício de sorriso. O almirante Darren, do Mar do Norte, apresentou o processo. Estamos muito satisfeitos com os resultados da investigação. Sengoku, você se saiu bem. Aquele garoto Darren deixou claro no relatório dele, sem a sua orientação, ele não teria descoberto a verdade por trás deste incidente. Sengoku. Ele congelou completamente perplexo. Os resultados da investigação chegaram? Quando? Não faz nem um dia. Darren esteve aqui na ilha Batia o tempo todo. Incapaz de se conter, Sengoku se virou para olhar para Darren. Este último apenas fez uma reverência modesta e sorriu, sem dizer nada. Sengoku, você ouviu isso? Antes que Sengoku pudesse responder, a voz de Topman Valkyrie veio do Dendemushi com um toque de irritação. Sim, eu ouvi. Sengoku voltou a prestar atenção e respondeu rapidamente. Bem, então o governo está muito satisfeito com seu desempenho desta vez. O tom de Topman Valkyrie continha um claro elogio. Você realmente faz jus à sua reputação de general sábio. Sengoku ainda estava confuso, mas diante dos elogios de um dos 5 anciões, ele não pôde deixar de sorrir com uma pitada de orgulho. Você me lisonjeia, Valkyrie-sama. Você me lisonjeia, Lord Valkyrie. Tudo bem, é só isso por enquanto. Ah, e aquele garoto Darren, ele é incrível. Topman Valkyrie fez uma pausa e acrescentou. Com suas habilidades, o posto de capitão realmente não lhe faz justiça. Sengoku imediatamente entendeu a implicação e respondeu seriamente. O capitão Darren já foi aprovado na avaliação do campo de treinamento de oficiais. Assim que suas funções atuais forem concluídas, ele seguirá para o quartel-general da Marinha em Marineford para treinamento adicional. Sua excelência consistente não passou despercebida pela liderança da Marinha, jamais desperdiçaríamos alguém com seu potencial. Bom, com isso, a linha caiu. Sengoku encarou inexpressivamente o Dendemushi, agora adormecido em sua mão. Alguns segundos depois, virou a cabeça de repente e encarou Darren, rangendo os dentes. Seu pirralho, quando você resolveu o caso? Darren sorriu. Tudo foi graças à orientação do almirante Sengoku. Sengoku revirou os olhos irritado. Sem nem perceber, ele acabou devendo um favor ao garoto. Quem foi o culpado? Darren respondeu como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Destruidor de mundos, Birndiwold. Sengoku. O que? Seu queixo caiu em descrença. Ele quase mordeu a língua. Birndiwold? Isso é impossível. Ele nem teve tempo de fazer isso. Na hora do incidente, eu estava no meio da perseguição dele. Sengoku parou de repente. Algo fez sentido. Ele encarou Darren, atordoado. Darren acendeu um cigarro casualmente, sorrindo com um significado mais profundo. Quem se importa com a verdade? Essa única frase ecoou pela mente de Sengoku. Certo. Quem se importava com a verdade? Não houve testemunhas do ataque, e a Marinha selou todas as informações. O que significa que além do quartel-general da Marinha e de um círculo muito pequeno, quase ninguém no mundo sabia que um dragão celestial havia morrido. A verdadeira preocupação do governo era encontrar uma conclusão razoável para apresentar às famílias dos dragões celestiais em Mary Geoise. O que eles precisavam não era da verdade. Pelo menos não uma verdade tão ridícula quanto morto por um rei do mar. E o resultado da investigação de Darren resolveu o problema perfeitamente. Oficialmente, Saint Shields foi morto pelo infame pirata destruidor de mundos Birndiwold. Isso desviou a pressão da família de Shields e da Terra Santa. Da perspectiva deles, ser morto por um pirata notório era muito mais aceitável do que morrer em um ataque aleatório de um rei do mar. E na realidade, a verdade do incidente foi descoberta. Foi simplesmente um acidente. Esta conclusão satisfez ambos os lados. Os fuzileiros navais tinham algo a relatar ao governo mundial. O governo mundial tinha algo a relatar à Terra Santa. Era uma solução que todos podiam aceitar. Bem, todos exceto Birndiwold. Na verdade, se ele descobrisse que matou um dragão celestial, provavelmente ficaria feliz também. Um final verdadeiramente perfeito para todos.
E agora tudo o que restava era prender Grindelwald, o criminoso imprudente que ousou derrubar um dragão celestial, que era exatamente o que Sengoku havia planejado fazer de qualquer maneira. Quanto mais ele pensava nisso, mais seus olhos brilhavam. Darem, esse garoto era um gênio. Ha 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 ha. Você foi ótimo, garoto. Sengoku de repente caiu na gargalhada, sorrindo enquanto dava um tapa forte no ombro de Darem. Eu sabia que estava certo em deixar esse caso em suas mãos. Ao lado, Gion e Tokikaki estavam silenciosamente encolhidos. Quando você decidiu isso? Essa investigação não foi entregue a Darem por ordem direta do governo mundial? Ainda assim, nenhum deles ousou falar. Bem, então parece que a patente de capitão é um pouco baixa para você. Sengoku olhou para Darem com aprovação e sorriu. Quando eu voltar ao QG, vou apresentar uma recomendação ao Marechal Kong. Ele piscou para Darem. Parabéns, Comodoro Rogers Darem. No momento em que ele disse isso, Gion e Tokikaki congelaram no lugar. Eles ficaram olhando, atordoados, completamente sem palavras, com a cabeça zumbindo. Principalmente Tokikaki, seus olhos pareciam que iam saltar para fora do crânio. Comodoro. Essa era a patente de um oficial de primeira linha. Darem, esse cara realmente foi promovido depois de matar um dragão celestial. Capítulo 48. Naquele momento, Gion e Tokikaki de repente sentiram como se o mundo ao redor deles tivesse se tornado completamente absurdo, como se estivessem presos em um sonho surreal. Suas bocas se abriram ligeiramente, mas nenhuma palavra saiu. Isso não pode estar certo, não importa como você olhe. Ele matou um dragão celestial. Mesmo que tivesse tomado cuidado suficiente para não ser pego, como poderia ser promovido por isso? É verdade que eles não tinham nenhuma evidência concreta para provar que Darem foi quem matou Santa Shields. Era apenas suspeita. Mas Darem, esse cara era um mestre em política e jogos de poder. Ele identificou clara e precisamente a necessidade política do governo mundial e resolveu sem esforço um problema que deixou até o almirante Sengoku perplexo. Pensando bem, com alguém tão calculista e profundo como Darem, não seria ridiculamente fácil para ele fazer os dois desaparecerem do Mar do Norte sem deixar vestígios? Só esse pensamento foi suficiente para fazer com que ambos instintivamente abaixassem o olhar, com os olhos cheios de uma nova camada de medo. Então permita-me agradecer antecipadamente ao almirante Sengoku por seu apoio. Darem viu cada centelha de emoção nos rostos de Gion e Tokikaki. Um leve sorriso surgiu em seus lábios enquanto ele fazia uma saudação formal e cortante a Sengoku. Bem, ótimo. Muito animado. Sengoku sorriu satisfeito. Então vou me despedir. Ele olhou para os dois policiais sem palavras ao seu lado e acrescentou. Cuide desses dois jovens para mim. Darem sorriu e prontamente respondeu. Sem problemas, almirante Sengoku. E com isso, Sengoku se virou e embarcou no navio de guerra. Em meio à estrondosa salva de canhões e aos aplausos dos Mar do Norte Marines, o navio almirante Sengoku, transportando o almirante do quartel-general da Marinha, içou lentamente suas velas. A brisa do mar agitava as velas, e os caracteres ousados e fluidos de justiça ondulavam com uma sensação de autoridade e poder. Partir. Um jovem fuzileiro naval gritou alto do posto de observação. O leme foi levantado, a âncora girou e o enorme navio, como uma fortaleza no mar, saiu do porto em direção ao vento revigorante do oceano. Sengoku fez uma saudação final e animada em direção à costa para Darem e os Mar do Norte Marines. Então ele se virou, só para avistar alguém descansando no convés, tomando sol. Sua boca se contraiu involuntariamente. Sengoku rapidamente notou uma grande pilha de caixas de madeira na parte de trás da cabana. Borsalino, o que é tudo isso? Ele gritou. Borsalino, ouvindo o chamado, levantou-se lentamente de sua cadeira de praia, espreguiçando-se enquanto caminhava. Ah, isso? Ele esfregou a barba por fazer no queixo com um sorriso relaxado. Esse é um presente de despedida do capitão Darem. Sengoku congelou com uma sensação ruim crescendo em seu peito. Sua expressão ficou séria. Aquele pirralho não tentou me subornar com dinheiro, tentou? Isso seria um problema. Ele correu e abriu cada uma das caixas. No momento em que viu o que havia dentro, Sengoku piscou surpreso. Charutos, biscoitos de arroz, chá donuts, bebidas alcoólicas, frutas. Todos os tipos de itens estavam empilhados cuidadosamente lá dentro, ocupando um lado da cabine. Sengoku olhou para a montanha de mercadorias e a severidade em sua expressão gradualmente suavizou. Os presentes não eram extravagantes. Todos eram de marcas modestas e de preço médio, que qualquer família comum pudesse pagar. Os charutos eram a marca preferida do Marechal Kong. Os biscoitos de arroz eram os seus favoritos. O chá de jasmim? O preferido do Tsuru. Garp não conseguia passar um dia sem donuts. O xerez era o favorito de Zephyr. E as frutas? Essenciais em viagens longas, só perdem para água fresca e rações na prevenção do escorbuto. Sengoku ficou em silêncio diante da pilha pensativa de presentes por um longo tempo, depois sorriu e balançou a cabeça. Aquele pirralho do Darem realmente pensou muito sobre isso. Ele suspirou com uma rara suavidade na voz. Mas no segundo seguinte seu rosto mudou de repente, ele pulou e rugiu. Borsalino, seu desgraçado. O que você pensa que está fazendo? Borsalino congelou no meio do caminho, com a mão pairando a centímetros de uma banana. Eu só queria uma fruta, almirante Sengoku. Sengoku encarou sua expressão inocente com as veias saltando de frustração. Esse é um presente de Darem para mim. Borsalino piscou e então lentamente levantou as mãos em sinal de rendição. Tudo bem, tudo bem. Ele se virou murmurando baixinho, ficando mais mesquinho a cada dia. A boca de Sengoku se contraiu violentamente. Headline. Terra Santa Mary Geoise. Governo Mundial. Meus senhores, este é o relatório de investigação secreta submetido pelo almirante Rogers Darem do Mar do Norte. Um agente do CP-0, vestido com um robe de seda branco mortal, ajoelhou-se e apresentou respeitosamente um documento. Os 5 anciãos trocaram olhares. Isso foi rápido.
Aquele garoto Darin realmente não perde tempo. Ele certamente é talentoso. Topman, seu julgamento está, como sempre, certeiro. Os lábios de Topman Varkuri se curvaram em um sorriso presunçoso diante do reconhecimento de seus colegas. Aquele pirralho da marinha, Darin, não o decepcionou. Em apenas um dia, ele encontrou uma solução que satisfez a todos. Mas Varkuri, por que a família de São Shields ficou quieta de repente? Ethan Baron, que estava polindo sua assustadora katana demoníaca roxa e preta, perguntou de repente. Os outros anciões voltaram seus olhos para Topman Varkuri ao ouvir a pergunta. Embora a resolução proposta por Darin tenha sido inteligente, fornecendo a eles uma desculpa perfeita para se defenderem da pressão do Conselho de Anciãos na Terra Santa, nenhum deles foi ingênuo o suficiente para esquecer que tipo de pessoas era a família de Santa Shields. Entre os clãs de dragões celestiais da Terra Santa, eles eram famosos por serem brutais, rudes, paranoicos, pervertidos e insaciavelmente gananciosos. Topman Varkuri riu levemente. Há 3 horas, um navio mercante do Mar do Norte entrou no mar interior da Redline. Após passar por vários níveis de inspeção, chegou à Terra dos Deuses. Mais de 1 bilhão de libras em ouro, prata e especialidades inestimáveis do norte foram descarregadas daquele navio e entregues diretamente à propriedade da família Saint Shields. O gerente da caravana entregou uma carta ao pai de Santa Shields. Seu conteúdo era mais ou menos o seguinte: Rogers Darin, almirante do Mar do Norte, expressa suas mais profundas condolências e profundo pesar pela perda sofrida pela família de Santa Shields e, humildemente, apresenta uma modesta demonstração de condolências em homenagem aos grandes dragões celestiais. Enquanto ele falava, o sorriso de Topman Varkuri se distorceu com sarcasmo. Supostamente, apenas 10 minutos após receber este pagamento de condolências, a CP recebeu uma solicitação de escolta para uma rota de patrulha nobre. O pai de São Shields, está atualmente a caminho do Distrito do Prazer no Novo Mundo. Os outros 4 anciãos. Capítulo 49. Eu vejo. Os 5 anciões restantes trocaram olhares e só conseguiram oferecer sorrisos irônicos e silenciosos. Para os dragões celestiais, a linhagem era importante, mas não tão importante assim. Os poderosos nunca agiram com misericórdia ou compaixão. Somente os interesses eram eternos. Afinal, filhos eram facilmente substituíveis. Que pirralho sensato. Isso nos poupa bastante esforço. 1 bilhão de barrigas não é exatamente troco. De fato, um por um, os 5 anciãos fizeram seus comentários. Topman Varkuri sorriu. Darin é esperto. Talvez, depois desse incidente, devêssemos considerar manter laços de longo prazo com ele. Com essas palavras, os olhos dos outros anciãos brilharam levemente. Não foi uma má ideia. Qualquer um com olhos poderia dizer. Rogers Darin, almirante do Mar do Norte, estava destinado a se juntar à mais alta liderança da Marinha. Com seu talento e potencial, tornar-se um almirante da Marinha era apenas uma questão de tempo. E quando esse momento chegasse, ter um almirante que respondesse diretamente ao governo mundial aumentaria drasticamente seu controle sobre a Marinha, ao mesmo tempo em que serviria como um valioso controle sobre os outros almirantes. Topman Varkuri observou as mudanças de expressão de seus colegas e zombou silenciosamente de si mesmo. Ele já era uma das mais altas autoridades do governo mundial. Com uma simples palavra ou olhar, ele podia condenar nações à ruína. Mas isso não foi suficiente. O nome dele era Topman. Sua verdadeira ambição era o assento mais alto entre os 5 anciões. Mas, diferentemente dos outros, a família por trás de Topman Varkuri não tinha raízes profundas nem influência na Terra Santa. Em termos de apoio político, ele foi superado em muito pelos seus companheiros anciãos. Se ele quisesse alcançar aquela posição singular de um acima de todos, ele precisaria de poder além do seu. E os fuzileiros navais, a força policial mais poderosa do governo mundial, foram sua abertura perfeita. Começando com Rogers Darin, ele o empurraria rapidamente para uma posição de autoridade real e então, lentamente, conquistaria mais poder da Marinha em suas mãos. E a partir daí, sua influência dentro do governo mundial se expandiria naturalmente. Mas antes disso, disse Topman Varkuri com um leve sorriso, mudando suavemente de assunto. Vamos dar uma olhada nos resultados desta investigação. Ele abriu lentamente o documento em suas mãos. Mar do Norte, 321ª filial. Gabinete do comandante da base. Depois de se despedir de Sengoku, Darin retornou diretamente da ilha Batia com Momonga e os outros. Então, está confirmado que não haverá problemas vindos da Terra Santa? Momonga olhou para Darin, que estava sentado calmamente fumando um charuto, e finalmente não conseguiu conter sua curiosidade. Darin exalou uma nuvem de fumaça como um dragão e apertou os olhos com um sorriso. Enviei à família de Saint Shields minhas sinceras condolências. Uma que eles não puderam recusar. Ele enfatizou deliberadamente a palavra sincero. Que tipo de condolências? Perguntou Momonga confuso. 1 bilhão de barrigas. O que? Momonga engasgou, incapaz de acreditar no que ouvia. 1 bilhão de barrigas. Não era um número pequeno para nenhum padrão. Era mais do que a receita tributária anual de muitos reinos de pequeno e médio porte. Mesmo em todo o Mar do Norte, os impostos arrecadados com o sustento de inúmeras famílias mafiosas e forças do submundo mal ultrapassavam 2 bilhões de belly por ano. E agora, apenas como condolências, os Mar do Norte Marines trabalharam essencialmente meio ano de graça. Sem falar no fato de que, em seus planos originais, o desenvolvimento da frota Mar do Norte já era um poço sem fundo de recursos e financiamento. Você é louco? Momonga olhou impotente para a postura relaxada de Darin. Como ajudante de Darin, ele serviu como governanta e estrategista. Ver Darin desperdiçar dinheiro como se não fosse nada fez seu coração sangrar. Valeu a pena. Darin disse enquanto gentilmente jogava suas cinzas. Você sempre pode ganhar mais dinheiro, mas nem todos têm a chance de enviar presentes aos dragões celestiais.
Se eu não tivesse entrado em contato com Topman Varkuri, aquele navio mercante que enviei nem teria condições de entrar no mar interior da Red Line. 1 bilhão de barrigas era uma quantia assustadora. E considerando que era apenas o ano de 1492 do calendário do Círculo Marítimo, a Grande Era Pirata nem havia começado. O poder de compra da barriga ainda era incrivelmente forte. Até mesmo Bin de Wold, o chamado Destruidor de Mundos, tinha apenas uma recompensa de 200 milhões de barrigas. 10 vezes isso, 5 Bin de Wolds. Mas Darren acreditava que cada moeda valia a pena. Neste mundo, a força sempre vem em primeiro lugar. Depois disso vem o poder, não a riqueza. Momonga considerou cuidadosamente o raciocínio de Darren e não o achou totalmente lógico, embora ainda tenha feito uma careta. Ainda é muito caro. Caro? Darren olhou para ele e de repente riu. Acho que é bem divertido. Momonga piscou confuso. O que você quer dizer? Darren deu outra tragada no charuto e disse. Os dragões celestiais têm a mais alta autoridade do mundo. Eles podem tratar qualquer um como porcos, cães ou gado, comprar, vender e explorar à vontade. Para eles, o dinheiro é a medida de tudo. Mas desta vez, provou uma coisa. Ele fez uma pausa, seu sorriso tingido de zombaria. A vida de um dragão celestial também tem um preço. Momonga soltou uma risada silenciosa e amarga. Somente Darren, esse lunático rebelde e meio louco, poderia ter uma lógica como essa. Depois de um momento, Momonga se lembrou de algo e perguntou cautelosamente. E a investigação interna da Marinha? Darren riu. O relatório foi entregue. O que o governo quiser, eu dei a eles, sem condições. Movimentos dos navios durante o incidente e a localização de cada oficial da Marinha, incluindo nossa divisão Mar do Norte, é claro. Momonga franziu a testa. E você? Meu? Darren sorriu fracamente. Como almirante do Mar do Norte, eu estava naturalmente alocado na Ilha Batia quando o incidente aconteceu, cumprindo meus deveres. E sobre esse ponto, todos os membros da Frota Mar do Norte, e os inspetores do Quartel-General da Marinha, os tenentes-comandantes Tokikaki e Gion, podem testemunhar. Álibi perfeito. Com isso, Darren apagou o charuto e vestiu sua capa de fuzileiro naval. Vamos lá. Os figurões já foram embora, é hora de trabalhar. Momonga piscou confuso. Para onde? Sem perder o passo, Darren empurrou a porta. O vento gelado do mar agitava sua capa em um frenesi selvagem atrás dele. Perdemos dinheiro com um dragão celestial. Hora de recuperar, com outro. Momonga congelou, mas então entendeu imediatamente. Um nome passou pela sua mente. Don Quixote do Flamingo. Capítulo 50. Mar do Norte, Ilha Rubec. O céu estava nublado e sombrio. Tiros e explosões ecoavam pela cidade enquanto centenas de pessoas se enfrentavam nas ruas. Civis aterrorizados gritavam, fugindo em todas as direções, seus gritos ecoando pelo ar. Prédios incendiados pelo ataque implacável desabaram em meio às chamas. O calor intenso transformou fogo em enormes asas flamejantes que pareciam engolir o céu. Malditos sejam, família Don Quixote. A Ilha Rubec é território da família Vils. Vocês ultrapassaram os limites. Um homem usando um boné de jornaleiro, sobretudo preto e terno, gritou em fúria enquanto cortava a garganta de um pirata que se aproximava. Sangue respingou em seu rosto, manchando sua camisa branca de vermelho. Seus olhos injetados de sangue se fixaram em um jovem loiro próximo. O menino, com cerca de 11 ou 12 anos e aproximadamente 1,40 metros de altura, tinha cabelos loiros curtos e usava óculos escuros, camisa branca e calças curtas. Apesar da pouca idade, um sorriso cruel e maníaco brincava em seus lábios, um sorriso que até mesmo o experiente líder do bandido temia. Don Quixote do Flamingo. Surgindo do nada, esse garoto implacável e de sangue frio liderou a família Don Quixote na destruição desde sua chegada ao Mar do Norte. Eles já haviam erradicado várias famílias mafiosas proeminentes nas ilhas próximas, tomando seus territórios e expandindo rapidamente sua influência recrutando mais membros. Trebol viscoso e segurando uma bengala com ranho pendurado no nariz. Diamante, vestido como um nativo americano, com o rosto pintado em cores vibrantes. Vergo com um pedaço de bife grudado no rosto com uma expressão vazia. Passou dos limites. Zombou do Flamingo com uma expressão exagerada que transbordava confiança. Não, eu não passei dos limites. Vils olhou para os familiares caídos com a ansiedade aumentando. O recente recrutamento da família Don Quixote havia fortalecido sua força e armamento muito além dos da família Vils. Se isso continuasse, eles seriam aniquilados em minutos. Apertando a espada ensanguentada, Vils cerrou os dentes. Os territórios das gangues estão claramente divididos para manter a estabilidade. Cruzar fronteiras é contra as regras do Mar do Norte. O sorriso de Doflamingo se alargou. Não, você ainda não entendeu. Regras são algemas impostas pelos fortes para prender os fracos, uma gaiola para os incompetentes, os medíocres, os inúteis e os lixos. Eu não cruzei nenhum limite. Ele lambeu os lábios rachados, abriu os braços e riu cruelmente. Porque todo o Mar do Norte está à minha disposição. As regras deste mundo não significam nada para mim, Doflamingo. Enquanto seu riso ecoava, centenas de membros da família Don Quixote zombavam, empunhando rifles, canhões, machados de batalha e espadas. Como feras vorazes, eles investiram contra as fileiras da família Vils. A rua, antes movimentada e animada, agora estava inundada de aço se chocando e sangue derramando, um vermelho profundo florescendo em meio ao caos. Você está pedindo por isso, rugiu Vils com os olhos ardendo de fúria. Ele bateu o pé no chão, destruindo o pavimento e então, num piscar de olhos, estava em cima do jovem loiro arrogante. Segurando a espada manchada de sangue com as duas mãos, ele a desferiu com toda a força em direção à cabeça de Doflamingo. A força bruta do golpe criou uma onda branca enquanto a lâmina cortava o ar. Uma intenção assassina brilhou nos olhos de Vils. Ele já conseguia visualizar a cabeça do pirralho insolente cortada em duas por sua lâmina.
Mas quando a espada estava prestes a atingi-lo, as pupilas de Vils se contraíram bruscamente. Ele notou sorrisos frios nos rostos de Doflamingo e seus subordinados, uma expressão de gato brincando com um rato. Estrondo. Faíscas irromperam quando a lâmina de Vils parou abruptamente, a poucos centímetros da testa de Doflamingo. Não importava quanta força ele exercesse, a espada não se movia mais. Era como se uma força invisível no ar estivesse bloqueando seu golpe, produzindo um som agudo e áspero que lembrava o choque de espadas. Como isso é possível? A garganta de Vils se moveu enquanto ele forçava as palavras a saírem, secas e ásperas. Olhando para o sorriso irônico no rosto do pirralho loiro, seu coração de repente bateu forte, como se estivesse sendo agarrado com força por uma mão invisível. Fufufufufu, que chato. Doflamingo soltou uma risada sinistra, seus dedos se contraindo repentinamente como garras. As pupilas de Vils encolheram até parecerem agulhas. O som agudo de uma lâmina cortando o ar explodiu sem aviso. Naquele instante foi como se uma espada invisível tivesse aberto seu peito. O sangue jorrou violentamente. Sangue escaldante jorrou do ferimento profundo e exposto no peito dele, respingando no rosto de Doflamingo, distorcendo suas feições jovens e arrogantes em algo monstruoso e diabólico. O rosto de Vils ficou pálido enquanto ele desmaiava lentamente. O sangue jorrou debaixo dele, formando uma poça gelada. Você cruzou a linha. Darem, os fuzileiros navais, não vão deixar você escapar. A luz fraca do sol foi engolida por um rosto contorcido pela brutalidade. Tudo que Vils conseguia ver agora era sombra. Frio, escuro, sangrento. Sombra distorcida. Os fuzileiros navais? Doflamingo olhou para o chefe da máfia da ilha Rubec e zombou. Estou realmente ansioso por isso. Com essas palavras, Doflamingo levantou lentamente o pé. O sapato pontudo caiu com tudo na cabeça de Vils. Bang! Um baque surdo ecoou, o crânio de Vils explodiu como uma melancia, com matéria vermelha e branca se misturando em uma massa grotesca. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.